Faça um milagre na minha vida com essa oração. Me ajuda, Deus. Me... Essa oração bíblica afasta inveja, confusão e traz paz ao seu espírito. Por que a Bíblia trata a inveja como algo tão perigoso, mesmo quando ela não é declarada? A Bíblia nunca trata a inveja como algo pequeno, inofensivo ou apenas emocional. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, ela aparece como uma força silenciosa, corrosiva e profundamente espiritual. O problema é que, com o tempo, aprendemos a enxergar a inveja apenas como um sentimento humano comum, algo que todos sentem, mas poucos admitem. A Bíblia vai muito além disso. Quando falamos de inveja à luz da Escritura, não estamos falando apenas de desejar o que o outro tem. Estamos falando de uma disposição interior que gera confusão, contamina relacionamentos, enfraquece a paz e cria ambientes espiritualmente instáveis. E é exatamente por isso que a oração se torna necessária, não como ataque, mas como proteção. O primeiro erro comum é achar que a inveja só existe quando alguém age claramente contra nós. A Bíblia mostra que, muitas vezes, a inveja opera em silêncio, nos bastidores, no olhar, no comentário disfarçado, na alegria contida diante da bênção alheia. E, justamente por ser silenciosa, ela é perigosa. Desde o início, vemos isso claramente. Caim não atacou Abel imediatamente. Primeiro, ele observou, comparou, guardou algo dentro de si. O texto bíblico deixa claro que Deus percebeu o que estava acontecendo no interior de Caim antes que qualquer ação externa acontecesse. Isso revela um princípio espiritual fundamental. Deus enxerga a inveja antes que ela se manifeste em atos. A inveja, segundo a Bíblia, não começa fora, começa dentro. Ela nasce quando alguém não consegue lidar com a bênção do outro. Não é sobre o que o outro tem, é sobre o que isso desperta internamente. Frustração, sensação de injustiça, comparação constante, questionamento silencioso de Deus. Tudo isso cria um ambiente fértil para confusão espiritual. E aqui entramos em algo essencial. A inveja sempre gera confusão. Onde há inveja, há instabilidade. A Bíblia afirma que onde há inveja e ambição egoísta, ali existe perturbação e todo tipo de desordem. Isso significa que a inveja não afeta apenas quem a sente, ela afeta o ambiente ao redor. Talvez você já tenha experimentado isso sem saber nomear. Situações em que tudo parecia bem, mas de repente surgem ruídos, mal-entendidos, desgaste emocional, peso no ambiente, confusão interna sem causa aparente. A Bíblia nos ensina que nem toda confusão é fruto de erro direto. Algumas são consequência de ambientes espiritualmente contaminados. Por isso, a oração bíblica não é sobre lutar contra pessoas. Ela é sobre guardar o espírito. A Bíblia nunca nos ensina a confrontar inveja com ataque, exposição ou confronto carnal. Pelo contrário, ela ensina silêncio, discernimento e oração. Outro ponto pouco ensinado é que a inveja nem sempre vem de quem está distante. Muitas vezes, ela surge de quem está perto. Pessoas que acompanham sua caminhada, veem seu crescimento, observam suas mudanças. Nem sempre essas pessoas desejam conscientemente o mal, mas podem lutar internamente com o que veem. E essa luta, quando não tratada, gera confusão. A Bíblia é extremamente realista nesse ponto. Ela não idealiza relações humanas. Ela mostra que até irmãos podem lutar com inveja. José foi traído pelos próprios irmãos. Não por ódio inicial, mas por comparação. Eles viam o favor sobre José e não conseguiam lidar com isso. Esse detalhe é importante. O problema não era José, era a incapacidade dos irmãos de lidarem com o favor de Deus na vida dele. A inveja sempre funciona assim. Ela nunca se vê como inveja. Ela se vê como injustiça, preferência, desequilíbrio. E isso gera confusão interna. Agora, observe algo poderoso. José não se defendeu. Ele não atacou. Ele não confrontou. Ele atravessou o processo protegido por Deus. Isso nos ensina que a proteção espiritual não vem da reação humana,
mas da cobertura divina. É exatamente aqui que entra a oração bíblica. Orar não é demonstrar medo da inveja. Orar é reconhecer que existem batalhas que não se vencem no nível humano. A inveja não se combate com palavras duras, explicações ou justificativas. Ela se neutraliza com maturidade espiritual, silêncio e entrega a Deus. Outro ponto fundamental é entender que a inveja não afeta apenas relacionamentos externos. Ela afeta a própria paz interior. Quando alguém está exposto a ambientes carregados de comparação, crítica velada ou hostilidade silenciosa, o espírito sente. Surge inquietação, ansiedade, dificuldade de descansar, confusão emocional. A Bíblia chama isso de perda de paz. E a paz, biblicamente, não é apenas um sentimento agradável. Paz é ordem interior. Onde a paz se perde, algo está fora do lugar. Por isso, essa oração não é apenas para afastar inveja. Ela é para restaurar a ordem interior, alinhar o coração, limpar o ambiente espiritual e devolver a paz que foi sendo roubada aos poucos. Outro detalhe importante. A Bíblia não ensina a viver desconfiando das pessoas. Ela ensina a viver confiando em Deus. A oração não cria paranoia. Ela cria descanso. Quando você ora corretamente, você não passa a vigiar pessoas. Você passa a descansar em Deus. A inveja perde força quando encontra um coração guardado. Ela não prospera onde há paz, maturidade e confiança. E isso não vem de esforço humano, vem de alinhamento espiritual. Esse primeiro bloco estabelece algo essencial para todo o restante do vídeo. A inveja é real, a confusão é consequência e a paz é proteção. A oração bíblica não é mística, não é superstição, não é ataque espiritual. Ela é resposta madura a uma realidade que a própria Bíblia reconhece. Nos próximos blocos, vamos entender como a inveja se disfarça porque o silêncio é uma arma bíblica, como a confusão entra no coração e como a oração restaura a paz de forma prática. Mas tudo começa aqui, discernindo que nem toda inquietação é emocional e nem toda batalha é visível. E quando isso é entendido, a oração deixa de ser um ritual e se torna um abrigo. A inveja raramente se apresenta como inveja. Esse é um dos ensinamentos mais importantes da Bíblia sobre esse tema, e ao mesmo tempo, um dos menos compreendidos. Se a inveja viesse sempre de forma explícita, com ataques diretos e palavras declaradas, seria fácil identificá-la. O problema é que, biblicamente, a inveja quase sempre se manifesta de forma disfarçada, sutil e socialmente aceitável. E é exatamente por isso que ela gera tanta confusão interior. A Bíblia mostra que a inveja costuma se esconder atrás de atitudes aparentemente neutras. Pode se manifestar como crítica constante, ironia disfarçada de conselho, silêncio frio diante da vitória alheia, falta de celebração quando algo bom acontece, ou até preocupação excessiva que, no fundo, carrega comparação. O perigo não está apenas na intenção de quem sente inveja, mas no impacto espiritual que isso gera no ambiente e em quem está exposto a esse tipo de relação. Um dos grandes erros espirituais é acreditar que somente pessoas más sentem inveja. A Bíblia não trabalha com essa simplificação. Pessoas boas, religiosas e até próximas podem lutar internamente com esse sentimento sem perceber. O problema começa quando essa luta interna não é tratada e passa a influenciar atitudes, palavras e ambientes. A inveja disfarçada não grita. Ela sussurra. Ela não confronta. Ela desgasta. E por isso muitas vezes você não percebe o que está acontecendo, apenas sente. Sente o peso, a confusão, a inquietação, a perda de paz. A Bíblia reconhece isso quando afirma que a inveja gera perturbação. Perturbação é exatamente isso, um incômodo que não se explica facilmente. Outro ponto fundamental é que a inveja quase sempre nasce da comparação. Sempre que alguém passa a medir a própria vida pela vida do outro, o terreno se torna fértil para a confusão. A Bíblia nos alerta repetidamente contra a comparação, não porque ela é apenas emocionalmente prejudicial, mas porque ela desorganiza espiritualmente o coração. Quando alguém observa sua vida, seu crescimento ou sua paz, e começa a se comparar, essa comparação pode gerar dois caminhos: inspiração ou inveja.
Quando a pessoa não consegue lidar com o sentimento de inferioridade ou frustração que surge, a inveja se instala. E essa inveja não precisa se transformar em ódio declarado para ser perigosa. Basta que ela se transforme em ambiente. A Bíblia mostra que ambientes espirituais importam. Nem tudo é resolvido apenas com boas intenções. Ambientes carregados de inveja disfarçada produzem confusão mesmo quando ninguém fala nada explicitamente. Isso explica por que, às vezes, você se sente mal em determinados lugares ou perto de determinadas pessoas sem saber exatamente o motivo. Aqui entra um ensinamento profundo de Jesus, o discernimento. Jesus nunca ensinou seus discípulos a sair confrontando todo mundo. Ele ensinou a perceber, discernir e agir com sabedoria. Em muitos momentos, Jesus se retirava. Em outros, permanecia em silêncio. Em outros, respondia com poucas palavras. Isso não era medo. Era maturidade espiritual. A Bíblia ensina que nem tudo precisa ser explicado e nem toda tensão precisa ser resolvida verbalmente. Existem batalhas que se resolvem no silêncio e na oração. Isso não significa omissão, significa proteção. O silêncio bíblico não é fraqueza, é estratégia espiritual. Quando você entende isso, para de tentar se justificar o tempo todo. Para de se explicar excessivamente e para de expor aquilo que Deus está fazendo em você para pessoas que não sabem celebrar. A Bíblia ensina que há coisas que devem ser guardadas no coração. Nem tudo é para ser compartilhado. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Esse princípio não é paranoia espiritual. É sabedoria. Jesus dizia para não lançar pérolas onde não seriam valorizadas. Isso não é julgamento. É discernimento. A inveja perde força quando não encontra acesso. Ela se alimenta de comparação, exposição excessiva e necessidade de validação. A oração bíblica entra exatamente aqui. Ela não serve para blindar a vida contra pessoas, mas para alinhar o coração com Deus e retirar da sua alma qualquer abertura que a confusão tente usar. Quando você ora pedindo paz, discernimento e proteção, você não está acusando ninguém, você está cuidando do seu espírito. Outro ponto essencial é entender que a inveja também pode tentar se infiltrar dentro de você. Às vezes, o peso que você sente não vem apenas de fora, mas de comparações internas. Você olha para outros, mede sua caminhada, sua vida espiritual, seu crescimento, e começa a se cobrar. Isso também gera confusão. A oração bíblica limpa não apenas o ambiente externo, mas o interno. A Bíblia ensina que o coração deve ser guardado acima de todas as coisas. Guardar o coração não é fechar-se para o mundo, mas filtrar o que entra, o que permanece e o que influencia. Quando o coração não é guardado, a confusão encontra espaço para crescer. Outro erro comum é tentar combater inveja com confronto direto. A Bíblia raramente orienta isso. O confronto direto, quando não é guiado por Deus, costuma gerar mais confusão, mais ruído e mais desgaste. A oração, por outro lado, age em um nível mais profundo. Ela reorganiza o ambiente espiritual sem gerar guerra relacional. Quando você ora corretamente, algo muda primeiro em você. Sua postura muda. Sua paz retorna. Sua segurança se fortalece. E isso, por si só, já enfraquece a influência da inveja ao redor. Pessoas invejosas se alimentam de reação. Quando não há reação, o ciclo se quebra. A Bíblia mostra que a paz é uma forma de autoridade espiritual. Quem está em paz não precisa provar nada. Não precisa se defender o tempo todo. Não precisa competir. Essa postura confunde quem vive em comparação constante. Por isso, a oração bíblica que afasta a inveja não é uma oração de ataque. É uma oração de alinhamento. Ela pede que Deus coloque ordem onde houve confusão, clareza onde houve peso e paz onde houve inquietação. E isso começa dentro. Esse bloco deixa claro um princípio fundamental. A inveja se disfarça, a confusão se espalha silenciosamente e a proteção bíblica acontece por meio do discernimento, do silêncio e da oração. Quando isso é entendido, você para de lutar batalhas erradas e passa a descansar em Deus. Nos próximos blocos, vamos aprofundar como a confusão entra no coração, como a paz é roubada aos poucos
e como a oração bíblica restaura essa paz de forma prática e profunda. Mas tudo começa aqui, aprendendo que nem toda tensão deve ser enfrentada com palavras, e nem toda batalha deve ser visível. Como a confusão entra no coração e rouba a paz, sem você perceber, a confusão espiritual raramente chega de forma abrupta. Ela não entra como um choque evidente, mas como um processo silencioso, gradual e quase imperceptível. A Bíblia mostra que a confusão não se instala de um dia para o outro. Ela se infiltra aos poucos, ocupando espaços que antes eram preenchidos por paz, confiança e clareza. Por isso, muitas pessoas não percebem quando a confusão começa. Elas apenas sentem que algo mudou, que a fé ficou mais pesada, que o coração não descansa como antes. Um dos grandes erros espirituais é acreditar que confusão é sempre resultado de pecado direto ou desobediência evidente. A Bíblia mostra que, muitas vezes, a confusão surge mesmo quando a pessoa está tentando fazer o que é certo. Isso acontece porque a confusão não depende apenas de ações erradas, mas de ambientes, influências e pressões invisíveis que afetam o interior. A confusão começa quando o coração perde clareza sobre sua identidade diante de Deus. Quando alguém começa a se comparar excessivamente, a questionar constantemente seu valor, sua caminhada e sua posição espiritual, a confusão encontra uma porta aberta. A Bíblia alerta que a comparação gera instabilidade, porque tira os olhos de Deus e coloca os olhos nos outros. Onde os olhos se desviam, o coração se desorganiza. Outro caminho comum da confusão é o excesso de vozes. Quando a pessoa passa a ouvir muitas opiniões, conselhos contraditórios, expectativas humanas e julgamentos externos, a mente se sobrecarrega. A Bíblia ensina que Deus fala de forma clara, mas o excesso de ruído pode dificultar essa percepção. Não é que Deus deixou de falar, é que o coração está cheio demais para ouvir. A confusão também entra quando a paz começa a ser negligenciada. A Bíblia trata a paz como um sinal espiritual importante. Paz não é ausência de problemas, é presença de ordem interior. Quando a paz começa a ser trocada por ansiedade constante, inquietação e pressa, algo está fora do alinhamento. Muitas vezes, a pessoa ignora esse sinal porque acha que é apenas cansaço ou fase difícil. Mas a Bíblia ensina que a perda de paz é um alerta. Outro fator que gera confusão é a tentativa de controlar tudo. Quando a pessoa sente que precisa entender, explicar e resolver tudo sozinha, o peso se acumula. A Bíblia mostra que confiar em Deus inclui aceitar que nem tudo será claro imediatamente. A tentativa de controle excessivo gera tensão interna, e essa tensão abre espaço para a confusão. A confusão espiritual também se manifesta quando a oração se torna mecânica. A pessoa ora, mas não descansa. Fala com Deus, mas não entrega. Continua carregando preocupações, comparações e medos mesmo depois de orar. Isso cria um ciclo em que a oração deixa de ser lugar de descanso e passa a ser apenas mais uma tarefa. A Bíblia ensina que a oração verdadeira reorganiza o coração, não apenas ocupa tempo. Outro aspecto importante é que a confusão se alimenta da culpa não resolvida. Quando a pessoa carrega culpas antigas, acusações internas e lembranças constantes de falhas passadas, a mente fica confusa. A Bíblia afirma que Deus perdoa e restaura, mas quando o coração insiste em revisitar o passado, a confusão se fortalece. Culpa constante não vem de Deus, ela rouba a clareza espiritual. A confusão também entra quando há exposição excessiva. Quando a pessoa compartilha tudo com todos, sem discernimento, ela se expõe a opiniões que não edificam. A Bíblia ensina que há tempo de falar e tempo de guardar. Quando tudo é exposto, o coração fica vulnerável. A inveja, a crítica e o julgamento encontram acesso, e isso gera confusão interior. Outro ponto profundo é que a confusão cresce quando a pessoa perde o hábito do silêncio. O silêncio bíblico não é vazio. É espaço para Deus organizar o interior. Quando não há silêncio, quando a mente está sempre ocupada, o coração não consegue se alinhar. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes fala no silêncio, não no barulho. A confusão espiritual também se manifesta como perda de foco.
A pessoa começa a se distrair facilmente, perde clareza de propósito, sente dificuldade em manter constância. Isso não significa falta de fé, mas excesso de dispersão. A Bíblia chama isso de coração dividido. Um coração dividido não consegue descansar plenamente. Outro sinal da confusão é a instabilidade emocional constante. Um dia a pessoa está confiante, no outro está desanimada sem motivo claro. A Bíblia ensina que a fé madura traz estabilidade, mesmo em meio às lutas. Quando a instabilidade se torna regra, é sinal de que algo está desalinhado internamente. A confusão também se infiltra quando a pessoa começa a interpretar tudo como ataque. Nem toda dificuldade é espiritualizada corretamente. Às vezes, o excesso de interpretação gera mais confusão do que clareza. A Bíblia ensina discernimento, não paranoia. A oração correta traz equilíbrio, não medo. Outro ponto essencial é que a confusão cresce quando a pessoa se afasta da simplicidade da fé. Quando tudo se torna pesado, complexo e carregado de exigências internas, o coração se cansa. A Bíblia mostra que Jesus convida ao descanso, não à sobrecarga espiritual. A confusão rouba a paz aos poucos. Primeiro, tira o descanso. Depois, tira a alegria. Em seguida, tira a clareza. Por fim, tenta tirar a confiança. Por isso, a oração bíblica que traz paz não age apenas no sintoma, mas na raiz. Ela reorganiza prioridades, limpa influências e devolve o foco a Deus. Quando a pessoa começa a orar pedindo paz, ela está reconhecendo que algo saiu do lugar. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. A Bíblia mostra que Deus responde a esse tipo de oração porque Ele é Deus de ordem, não de confusão. Este bloco nos ensina algo fundamental. A confusão não entra porque Deus se afastou, mas porque o coração foi sobrecarregado. E quando o coração é reorganizado pela oração, a paz começa a retornar naturalmente. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como a oração bíblica atua diretamente nesse processo de limpeza interior, como ela fecha portas que a confusão usou, e como a paz se estabelece novamente de forma firme e duradoura. A oração bíblica não começa mudando circunstâncias externas. Ela começa reorganizando o interior. Esse é um dos princípios mais importantes para entender por que essa oração afasta inveja, confusão e devolve paz ao espírito. Muitas pessoas oram esperando mudanças imediatas fora. Mas a Bíblia mostra que Deus age primeiro dentro, porque é no interior que a confusão se instala, e é ali que a paz precisa ser restaurada. Quando a pessoa começa a orar de forma bíblica, algo sutil acontece. A mente desacelera, o coração encontra espaço para respirar, e o peso que estava espalhado começa a ser identificado. A oração não funciona como um botão mágico. Ela funciona como um processo de alinhamento. A Bíblia ensina que quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, e essa aproximação gera clareza. A paz bíblica não é ausência de problemas, é presença de ordem. Por isso, a oração que traz paz não remove imediatamente todos os conflitos externos, mas devolve ao espírito a capacidade de lidar com eles sem se desorganizar. Quando o interior está em ordem, o exterior perde poder de causar confusão. Um erro comum é achar que a oração precisa ser longa, elaborada ou emocionalmente intensa para funcionar. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina sinceridade, entrega e alinhamento. Quando a pessoa ora reconhecendo que perdeu a paz, ela já deu um passo importante. Deus não rejeita essa oração. Ele responde com reorganização interior. A oração bíblica começa trazendo consciência. A pessoa passa a perceber o que estava carregando sem notar. Pensamentos repetitivos, comparações constantes, pesos que não são seus, influências externas que estavam entrando sem filtro. A oração funciona como uma luz que revela o que estava bagunçado, e aquilo que é revelado pode ser tratado. Outro ponto essencial é que a oração bíblica devolve o foco. A confusão nasce quando o foco se dispersa. A pessoa começa a olhar para tudo ao mesmo tempo. Pessoas, situações, expectativas, opiniões. A oração recoloca o foco em Deus.
E quando o foco muda, a ansiedade diminui. A Bíblia mostra que a mente firmada em Deus experimenta paz. A oração também devolve limites. Muitas vezes, a confusão surge porque a pessoa assume responsabilidades que não são dela. Ela tenta agradar a todos, resolver tudo, controlar situações que não estão sob seu alcance. A oração bíblica ajuda a entregar aquilo que não pode ser carregado. E aquilo que é entregue deixa de pesar. Outro aspecto profundo é que a oração limpa o ambiente interior de ruídos emocionais. Culpa excessiva, medo constante, insegurança espiritual e comparação começam a perder força quando colocados diante de Deus. A Bíblia ensina que a verdade liberta e a oração cria espaço para a verdade entrar. A oração bíblica também fortalece o discernimento. Quando a pessoa ora, ela passa a perceber o que vem de Deus e o que não vem. Nem todo pensamento é seu, nem toda inquietação é natural, nem todo peso precisa ser aceito. A oração afina a sensibilidade espiritual, permitindo filtrar o que entra no coração. Outro ponto importante é que a oração devolve autoridade interior. Não autoridade sobre pessoas, mas sobre o próprio espírito. A pessoa deixa de ser refém das emoções e passa a governar o interior com calma e confiança. A Bíblia mostra que quem governa o próprio espírito é mais forte do que quem conquista cidades. A oração também traz descanso. Um descanso que não depende de circunstâncias perfeitas. A pessoa pode estar em meio a desafios, mas ainda assim experimentar paz. Isso acontece porque a oração reposiciona o coração em Deus, e esse reposicionamento gera segurança. A paz que vem da oração não é euforia, é estabilidade. É saber que, mesmo sem entender tudo, Deus está no controle. Essa certeza não elimina perguntas, mas elimina o desespero. A Bíblia chama isso de paz que excede o entendimento. Outro ponto essencial é que a oração bíblica fecha portas que estavam abertas para a confusão. Quando a pessoa ora, ela deixa de alimentar pensamentos destrutivos, comparações e acusações internas. Aquilo que não é alimentado perde força. A confusão precisa de atenção para crescer. A oração retira essa atenção. A oração também alinha emoções. Não significa que emoções desaparecem, mas que deixam de governar. A pessoa aprende a sentir sem ser dominada. Isso traz maturidade espiritual. A Bíblia nunca prometeu ausência de emoções, mas prometeu equilíbrio. Outro aspecto profundo é que a oração ensina a esperar. A confusão muitas vezes nasce da pressa. A pessoa quer respostas imediatas, soluções rápidas. A oração ensina a confiar no tempo de Deus. E confiar no tempo de Deus traz paz. A oração bíblica também restaura a identidade. Quando a pessoa ora, ela se lembra de quem é em Deus. Ela deixa de se definir pelo olhar dos outros, pelas comparações e pelas expectativas externas. Essa restauração de identidade é fundamental para afastar a inveja e a confusão. A paz retorna quando o coração entende que não precisa competir, provar ou se justificar o tempo todo. A oração traz essa consciência. E quando isso acontece, o espírito descansa. Este bloco mostra que a oração não é um recurso de emergência, mas um lugar de reorganização. É ali que a confusão começa a perder espaço e a paz começa a se estabelecer. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa oração também atua como proteção espiritual, como ela afasta influências negativas sem gerar medo e como ela fortalece o coração para permanecer em paz, mesmo em ambientes difíceis. Um dos maiores equívocos espirituais quando se fala em inveja e proteção é acreditar que proteger-se significa viver desconfiado de todos. A Bíblia nunca ensinou a viver em estado de alerta constante, suspeitando de cada pessoa, palavra ou atitude. Esse tipo de postura não gera paz, gera ansiedade. A proteção bíblica funciona de outra forma. Ela não nasce do medo, nasce da confiança em Deus. Quando a oração é feita corretamente, ela não desperta paranoia, mas descanso. A pessoa não passa a vigiar pessoas, ambientes ou situações. Ela passa a vigiar o próprio coração. Essa é uma diferença fundamental. A Bíblia ensina que o coração deve ser guardado, não o mundo ao redor. Quando o coração está guardado, o exterior perde poder de causar dano.
A paranoia espiritual surge quando a pessoa tenta assumir um papel que não é dela. Quando tenta identificar, combater e neutralizar tudo sozinha. A oração bíblica devolve esse peso a Deus. Ao orar, a pessoa reconhece que não precisa controlar tudo, nem entender tudo, nem se defender de tudo. Deus assume a proteção. A Bíblia mostra que Deus é escudo. Um escudo não é algo que ataca, é algo que protege. Quem confia no escudo não precisa sair lutando o tempo todo. Essa imagem é essencial para entender a oração como proteção. Você não ora para enfrentar pessoas. Você ora para permanecer em paz, mesmo diante de situações difíceis. Outro ponto importante é que a proteção bíblica não elimina relacionamentos. Ela filtra influências. A pessoa não se isola, mas aprende a discernir o que entra no coração. Isso gera maturidade. A Bíblia nunca incentivou o isolamento como solução, mas incentivou o discernimento como caminho. A oração bíblica ajuda a identificar quando algo não vem de Deus sem criar obsessão. A pessoa começa a perceber quando um ambiente pesa, quando uma conversa desorganiza, quando uma relação rouba a paz. Essa percepção não gera medo, gera ajuste. A pessoa se posiciona com sabedoria, não com confronto. Outro aspecto essencial é que a oração devolve segurança interior. Quem está seguro em Deus não se sente ameaçado facilmente. A inveja perde força quando encontra alguém que não reage com insegurança. A Bíblia mostra que a confiança em Deus é uma forma poderosa de proteção. A paranoia nasce quando a pessoa acredita que tudo depende dela. A proteção bíblica nasce quando a pessoa entende que Deus cuida do que ela não vê. Isso muda completamente a postura interior. A pessoa deixa de viver tensa e passa a viver confiante. A oração também corrige exageros. Algumas pessoas, ao perceberem ambientes difíceis, passam a enxergar ataque em tudo. Isso gera desgaste emocional e espiritual. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina equilíbrio. A oração traz esse equilíbrio porque ela coloca tudo sob o governo de Deus. Outro ponto profundo é que a proteção bíblica não exige explicações constantes. A pessoa não precisa justificar seus limites, seu silêncio ou suas escolhas o tempo todo. A oração fortalece o coração para agir com tranquilidade, sem necessidade de validação. A inveja se alimenta de reação emocional. Quando a pessoa reage com medo, defesa excessiva ou agressividade, o ciclo se intensifica. A oração corta esse ciclo. Ela traz serenidade. E a serenidade desarma ambientes carregados. A Bíblia mostra que Deus protege seus filhos até do que eles não percebem. Isso significa que você não precisa identificar cada risco para estar protegido. A oração entrega esse cuidado a Deus. Isso gera descanso profundo. Outro aspecto importante é que a proteção bíblica não gera dureza de coração. A pessoa continua amando, respeitando e se relacionando, mas sem se expor desnecessariamente. Isso é maturidade espiritual. A oração também ajuda a diferenciar prudência de medo. Prudência é agir com sabedoria. Medo é agir por insegurança. A oração alinha o coração para que decisões sejam tomadas com clareza, não com ansiedade. Outro ponto essencial é que a proteção bíblica fortalece limites saudáveis. A pessoa aprende a dizer não sem culpa, a se afastar quando necessário sem raiva e a permanecer quando Deus orienta sem medo. Esses limites preservam a paz. A oração bíblica não cria muros. Cria cercas saudáveis. Muros isolam. Cercas protegem sem impedir a vida. Essa imagem ajuda a entender como a proteção funciona. Você continua vivendo, mas com discernimento. A Bíblia ensina que Deus dá sabedoria generosamente a quem pede. A oração é esse pedido constante por sabedoria. E a sabedoria protege mais do que qualquer confronto direto. A paz que vem da proteção bíblica é uma paz confiante. Não é passividade, é descanso ativo. A pessoa sabe que Deus está cuidando, mesmo quando ela não vê. Este bloco nos ensina que a oração não transforma o cristão em alguém desconfiado, mas em alguém seguro. Seguro o suficiente para não reagir a tudo, para não se expor a todos e para não se desgastar desnecessariamente. Nos próximos blocos,
Vamos avançar para entender como essa oração também limpa o ambiente emocional, como ela restaura a alegria e como ela sustenta a paz, mesmo quando a inveja tenta se manifestar novamente. O ambiente emocional de uma pessoa é tão real quanto o ambiente físico em que ela vive. A Bíblia reconhece isso quando fala de coração, mente e espírito como lugares que podem estar carregados ou em paz. Muitas vezes a pessoa sente peso, cansaço e confusão, não porque algo grave aconteceu externamente, mas porque o ambiente emocional foi sendo sobrecarregado ao longo do tempo. A oração bíblica atua exatamente nesse nível, limpando aquilo que se acumulou sem que a pessoa percebesse. A limpeza emocional começa quando a pessoa reconhece que algo não está bem. A Bíblia ensina que Deus se aproxima dos que se aproximam dele com sinceridade. Quando alguém ora admitindo que o coração está pesado, confuso ou cansado, essa oração já cria espaço para a restauração. Deus não exige força emocional para agir. Ele responde à honestidade. Um dos principais fatores que poluem o ambiente emocional é a retenção de sentimentos não resolvidos. Mágoas guardadas, frustrações acumuladas, comparações silenciosas e expectativas não atendidas se transformam em peso interno. A Bíblia não incentiva o acúmulo emocional. Ela ensina a lançar sobre Deus aquilo que pesa. A oração é esse ato de lançar, não de guardar. A oração bíblica também limpa o ambiente emocional ao interromper ciclos de pensamento repetitivos. Pensamentos de comparação, medo, culpa e insegurança criam um ruído constante na mente. Esse ruído impede o descanso. Quando a pessoa ora, ela interrompe esse fluxo automático e reposiciona a mente em Deus. A Bíblia ensina que a mente renovada experimenta transformação. Outro ponto importante é que a oração limpa emoções contaminadas por ambientes externos. Conversas negativas, críticas veladas, comentários desnecessários e atmosferas carregadas deixam resíduos emocionais, mesmo quando a pessoa não concorda conscientemente com essas influências. O coração sente. A oração remove esses resíduos e restaura a clareza interior. A limpeza emocional também envolve perdão. Não apenas perdão declarado, mas perdão praticado no interior. Muitas vezes, a pessoa diz que perdoou, mas continua revisitando a dor. A oração ajuda a entregar novamente aquilo que insiste em voltar. A Bíblia mostra que o perdão não é um evento único, mas um processo de entrega contínua. Faça um milagre na minha vida com essa oração. A oração devolve leveza ao coração porque ela realinha expectativas. Me ajuda, Deus. Muitas frustrações emocionais surgem de expectativas irreais sobre pessoas, situações e até sobre Deus. A oração bíblica ajusta essas expectativas, lembrando o coração de que Deus é soberano e fiel, mesmo quando as coisas não acontecem como imaginamos. A oração também limpa o ambiente emocional ao restaurar a alegria simples. A confusão e a inveja roubam a alegria aos poucos. A pessoa deixa de celebrar, deixa de agradecer, deixa de perceber o bem. A oração devolve a capacidade de reconhecer o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Essa gratidão restaura a leveza. Outro ponto essencial é que a oração afasta o peso da comparação. Quando a pessoa ora, ela se lembra de que sua história é única. Ela deixa de medir sua vida pela vida dos outros. A Bíblia ensina que cada um tem seu caminho diante de Deus. Essa consciência libera o coração de cargas desnecessárias. A limpeza emocional também acontece quando a oração devolve segurança. A insegurança gera ansiedade constante. A ansiedade consome energia emocional. A Bíblia mostra que a confiança em Deus lança fora o medo. Quando o medo perde força, o coração se torna mais leve. Outro aspecto importante é que a oração ajuda a organizar emoções confusas. Às vezes, a pessoa não sabe exatamente o que está sentindo. Apenas sente peso. A oração traz clareza. Ao falar com Deus, emoções escondidas vêm à tona e podem ser tratadas. Aquilo que é nomeado perde poder de confundir. A oração também limpa o ambiente emocional ao devolver limites saudáveis. Muitas pessoas se sentem emocionalmente exaustas porque não sabem dizer não. Assumem mais do que podem carregar. A oração ajuda a reconhecer limites e a respeitá-los sem culpa.
Isso traz alívio imediato. Outro ponto profundo é que a oração bíblica não ignora emoções negativas, mas as entrega a Deus. A Bíblia nunca manda fingir que está tudo bem. Ela ensina a derramar o coração diante de Deus. Esse derramamento limpa o interior. A leveza que vem da oração não significa ausência de desafios. Significa capacidade de enfrentar desafios sem se sobrecarregar emocionalmente. A pessoa continua vivendo, mas com menos peso. Isso é resultado direto da limpeza interior. A oração também restaura a sensibilidade espiritual. Quando o ambiente emocional está poluído, a pessoa perde sensibilidade. Não percebe mais o que vem de Deus. A limpeza emocional devolve essa sensibilidade. O coração volta a perceber a direção de Deus com clareza. Outro aspecto essencial é que a oração fortalece a esperança. A confusão e a inveja corroem a esperança lentamente. A oração reacende a confiança de que Deus está no controle. Essa esperança gera leveza. A Bíblia mostra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando a pessoa ora pedindo que Deus limpe o interior, ela está se alinhando com o caráter de Deus. E esse alinhamento gera descanso. Este bloco nos ensina que a oração bíblica não apenas protege contra influências externas, mas também limpa aquilo que já entrou no coração. Essa limpeza devolve leveza, clareza e alegria. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa oração também restaura a alegria espiritual, fortalece a fé e sustenta a paz, mesmo em meio a ambientes difíceis. A alegria espiritual raramente desaparece de forma repentina. Ela não some de um dia para o outro. Na maioria das vezes, ela é roubada aos poucos, de maneira silenciosa, quase imperceptível. A pessoa continua crendo, continua orando, continua vivendo, mas percebe que algo mudou. O coração já não celebra como antes. A fé continua presente, mas sem leveza. A Bíblia reconhece esse processo e mostra que a alegria pode ser enfraquecida sem que a fé seja abandonada. A inveja, a confusão e o excesso de comparação são alguns dos principais agentes desse roubo silencioso. Quando a pessoa começa a se comparar constantemente, a alegria se transforma em cobrança. Quando passa a carregar confusão, a alegria dá lugar à ansiedade. Quando convive com ambientes carregados, a alegria se torna pesada. A Bíblia mostra que a alegria espiritual não depende de circunstâncias perfeitas, mas de um coração alinhado. A oração bíblica atua exatamente nesse ponto. Ela não força a alegria a voltar. Ela cria espaço para que a alegria seja restaurada naturalmente. A Bíblia ensina que a alegria do Senhor é força. Isso significa que a alegria não é apenas sentimento agradável. Ela é sustentação espiritual. Quando a alegria enfraquece, a força também diminui. Um erro comum é tentar recuperar a alegria por meio de estímulos externos. A pessoa busca distrações, atividades, novidades, tentando preencher um vazio interno. A Bíblia não condena atividades, mas ensina que a alegria espiritual não nasce delas. Ela nasce da presença de Deus. A oração reconecta a pessoa a essa fonte. A oração bíblica restaura a alegria ao devolver a simplicidade da fé. Muitas vezes, a alegria se perde porque a fé se torna complexa demais. Exigências internas, cobranças excessivas e expectativas irreais sufocam o prazer de caminhar com Deus. A oração lembra o coração de que a fé é relacionamento, não desempenho. Outro ponto importante é que a oração ajuda a identificar onde a alegria começou a se perder. Ao orar, a pessoa passa a perceber quando deixou de agradecer, quando passou a reclamar mais do que celebrar, quando começou a se comparar em vez de confiar. Essa consciência não gera culpa, gera ajuste. A oração também restaura a alegria ao devolver a gratidão. A gratidão é um antídoto poderoso contra a inveja. Quando a pessoa aprende a agradecer pelo que tem, o desejo pelo que o outro tem perde força. A Bíblia mostra que a gratidão transforma o coração e renova a alegria. Outro aspecto profundo é que a oração cura a alegria ferida. Muitas pessoas perderam a alegria porque foram feridas em ambientes religiosos, decepcionadas por pessoas ou frustradas por expectativas não atendidas.
A oração não apaga essas experiências, mas cura o impacto delas. Deus restaura a alegria mesmo em corações que foram machucados. A oração bíblica também ajuda a separar a alegria de euforia. A euforia depende de estímulos externos e dura pouco. A alegria espiritual é mais profunda e permanece mesmo em tempos difíceis. A oração fortalece essa alegria madura que não se apoia em circunstâncias. Outro ponto essencial é que a oração devolve o prazer na presença de Deus. Quando a confusão entra, a oração pode se tornar pesada. Quando a alegria retorna, a oração volta a ser lugar de descanso. A Bíblia mostra que a presença de Deus traz plenitude de alegria. A oração também restaura a alegria ao devolver esperança. A confusão rouba a esperança lentamente. A pessoa começa a acreditar que nada vai mudar. A oração reacende a confiança de que Deus está agindo, mesmo quando não se vê. Essa esperança alimenta a alegria. Outro aspecto importante é que a oração ajuda a romper ciclos de comparação que corroem a alegria. Quando a pessoa ora, ela se lembra de que sua história é única. Ela deixa de medir sua alegria pela alegria aparente dos outros. A Bíblia ensina que cada um vive processos diferentes. A restauração da alegria não acontece sempre de forma explosiva. Muitas vezes, ela começa de forma suave. Um momento de paz. Um pensamento de gratidão. Um descanso inesperado. A oração cria essas brechas onde a alegria começa a retornar. A oração também fortalece a alegria ao devolver confiança no cuidado de Deus. Quando a pessoa confia, ela descansa. Quando descansa, a alegria encontra espaço. A Bíblia mostra que confiar em Deus traz serenidade ao coração. Outro ponto profundo é que a oração ajuda a alinhar emoções com a verdade. Às vezes a pessoa não sente alegria, mas a verdade permanece. A oração ajuda a lembrar dessa verdade até que o sentimento acompanhe. A Bíblia mostra que a fé precede o sentimento, não o contrário. A alegria espiritual não elimina lágrimas, mas impede o desespero. A pessoa pode chorar e ainda assim manter alegria profunda. Essa alegria não é superficial, é sustentação. A oração fortalece essa alegria resistente. A Bíblia mostra que Deus restaura a alegria daqueles que se aproximam dele com sinceridade. Não importa quanto tempo ela ficou enfraquecida. Deus não critica o coração cansado, ele o fortalece. Este bloco nos ensina que a alegria espiritual não se perde porque Deus se afasta, mas porque o coração se sobrecarrega. A oração remove esse peso e devolve leveza. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa oração também fortalece a fé, devolve segurança espiritual e sustenta a paz mesmo quando desafios continuam existindo. A fé não costuma desaparecer de uma vez. Assim como a alegria, ela se desgasta aos poucos quando o coração é exposto a pressões constantes, comparações, confusão e ambientes emocionalmente carregados. A pessoa continua crendo, mas percebe que a fé já não tem o mesmo vigor. Orar se torna mais difícil, confiar exige mais esforço, esperar parece cansativo. A Bíblia reconhece esse estado e não o condena. Pelo contrário, ela oferece caminhos para fortalecimento. A fé cansada não é fé morta. Essa distinção é essencial. A Bíblia mostra que a fé pode enfraquecer sem deixar de existir. O problema surge quando alguém interpreta o cansaço como fracasso espiritual. Essa interpretação gera culpa, e a culpa enfraquece ainda mais a fé. A oração bíblica rompe esse ciclo ao tratar o cansaço com graça e verdade. A oração fortalece a fé primeiro ao aliviar o peso da autossuficiência. Muitas vezes, a fé se cansa porque a pessoa tenta sustentar tudo sozinha. Ela sente que precisa acreditar forte o tempo todo, manter confiança constante e nunca demonstrar fragilidade. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina dependência. Quando a pessoa ora reconhecendo sua fraqueza, a fé encontra descanso. Outro ponto importante é que a oração fortalece a fé ao lembrar o coração de quem Deus é. A fé se enfraquece quando o foco se desloca de Deus para as circunstâncias. A oração recentra o olhar. Ao falar com Deus, a pessoa se reconecta com sua fidelidade, sua soberania e seu cuidado. Essa lembrança alimenta a fé. A oração bíblica
também fortalece a fé ao restaurar a confiança no caráter de Deus. Muitas dúvidas surgem não porque a pessoa deixou de crer, mas porque começou a questionar se Deus é bom, justo ou atento. A oração cria espaço para essas perguntas serem apresentadas sem medo. A Bíblia mostra que Deus não rejeita perguntas sinceras. Ele responde com presença. Outro aspecto profundo é que a oração fortalece a fé ao reduzir o ruído interior. A fé se cansa quando a mente está sobrecarregada de pensamentos repetitivos, medos e comparações. A oração interrompe esse ruído e traz foco. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir exige silêncio interior. A oração também fortalece a fé ao devolver perspectiva. Quando a pessoa está cansada, ela enxerga tudo de forma limitada. A oração amplia a visão. Ela ajuda a lembrar que a história não terminou, que Deus está agindo mesmo quando não é visível, e que processos fazem parte do caminho. Essa perspectiva renova a esperança e fortalece a fé. Outro ponto essencial é que a oração fortalece a fé ao permitir descanso sem abandono. Descansar não significa desistir. A Bíblia mostra que até grandes homens e mulheres de fé precisaram parar, descansar e ser renovados. A oração oferece esse descanso sem culpa. A pessoa aprende que pode confiar mesmo quando está cansada. A oração bíblica também fortalece a fé ao realinhar expectativas. Muitas frustrações espirituais surgem de expectativas irreais sobre a velocidade das respostas de Deus. A oração ajusta essas expectativas, lembrando que Deus trabalha em tempos perfeitos, não apressados. Esse ajuste reduz a ansiedade e fortalece a fé. Outro aspecto importante é que a oração fortalece a fé ao curar feridas espirituais. A fé se cansa quando a pessoa carrega decepções não resolvidas com pessoas, igrejas ou líderes. A oração não apaga essas experiências, mas cura o impacto delas. Quando a ferida cicatriza, a fé recupera força. A oração também fortalece a fé ao devolver constância. A fé cansada oscila muito. Um dia está confiante, no outro desanimada. A oração cria um ritmo saudável. Mesmo quando a emoção varia, a prática da oração sustenta a fé. A Bíblia ensina que a perseverança produz maturidade. Outro ponto profundo é que a oração fortalece a fé ao ensinar a esperar sem ansiedade. A fé se cansa quando a espera é acompanhada de desespero. A oração transforma a espera em confiança ativa. A pessoa aprende a esperar orando, não se angustiando. A oração bíblica também fortalece a fé ao devolver coragem. A confusão e a inveja enfraquecem a coragem espiritual. A pessoa passa a duvidar de decisões, recuar em posicionamentos e hesitar em avançar. A oração devolve firmeza. Não uma firmeza arrogante, mas segura. Outro aspecto essencial é que a oração fortalece a fé ao lembrar o coração das promessas de Deus. As promessas não anulam o presente difícil, mas iluminam o caminho. A Bíblia mostra que a fé se alimenta das promessas. A oração traz essas promessas à memória. A fé cansada também se fortalece quando a oração devolve simplicidade. Muitas vezes, a fé se cansa porque tudo se torna complicado demais. A oração lembra que confiar em Deus não precisa ser complexo. Pode ser simples, direto e honesto. A oração também fortalece a fé ao devolver identidade. A pessoa lembra quem é em Deus. Ela deixa de se definir pelo desempenho espiritual e passa a se definir pelo relacionamento. Essa mudança alivia o peso e fortalece a fé. Outro ponto profundo é que a oração fortalece a fé ao ensinar a lidar com dúvidas sem desespero. A Bíblia não apresenta dúvidas como inimigas da fé, mas como oportunidades de amadurecimento. A oração cria um espaço seguro para lidar com essas dúvidas. A fé fortalecida pela oração não se torna invencível, mas se torna resiliente. Ela aprende a permanecer mesmo quando não sente, a confiar mesmo quando não entende e a esperar, mesmo quando está cansada. A Bíblia mostra que Deus fortalece os cansados e renova as forças dos que esperam nele. Essa renovação acontece na oração. Não sempre de forma imediata, mas de forma constante. Este bloco nos ensina que a fé não precisa ser perfeita para ser fortalecida. Ela precisa ser entregue.
A oração é o lugar dessa entrega. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa fé fortalecida sustenta a paz em ambientes difíceis, como ela protege o coração da inveja recorrente e como ela mantém o espírito firme, mesmo quando desafios continuam existindo. A paz verdadeira é mais testada quando o ambiente ao redor não colabora. A Bíblia nunca prometeu que quem ora viverá cercado apenas de pessoas leves, situações favoráveis ou contextos espiritualmente saudáveis. Pelo contrário, ela reconhece que muitas vezes o justo precisa caminhar em ambientes difíceis sem perder a paz interior. É exatamente nesse ponto que a oração bíblica revela sua força. A paz sustentada pela oração não depende do comportamento dos outros. Esse é um princípio essencial. Quando a paz depende do ambiente, ela se torna frágil. Quando depende de Deus, ela se torna firme. A oração desloca a fonte da paz do exterior para o interior. Isso muda completamente a experiência espiritual da pessoa. Ambientes carregados não são apenas lugares onde há conflito declarado. Muitas vezes são ambientes de tensão silenciosa, comparação constante, competição velada e comunicação truncada. A pessoa sente o peso sem conseguir apontar uma causa clara. A Bíblia chama isso de ambiente desordenado. Onde há desordem, a paz é desafiada. A oração bíblica sustenta a paz ao fortalecer o coração antes do confronto com o ambiente. A pessoa ora antes de entrar, antes de falar, antes de decidir. Essa preparação interior cria estabilidade. Não se trata de blindagem emocional artificial, mas de alinhamento espiritual. Outro ponto importante é que a oração ensina a diferenciar o que pode ser absorvido do que deve ser deixado passar. Nem tudo que é dito precisa ser carregado. Nem toda atitude precisa ser interpretada como ataque. A oração aumenta o discernimento e reduz a reatividade. Isso preserva a paz. A Bíblia mostra que a paz é um fruto, não uma reação. Frutos não surgem de forma impulsiva. Eles crescem a partir de raízes saudáveis. A oração aprofunda essas raízes. Quanto mais profundo o relacionamento com Deus, mais resistente a paz se torna. A oração também sustenta a paz ao reduzir a necessidade de aprovação. Muitos ambientes se tornam difíceis porque a pessoa sente que precisa provar algo o tempo todo. A oração devolve a segurança de que a aprovação mais importante já foi concedida por Deus. Essa segurança neutraliza a pressão externa. Outro aspecto profundo é que a oração ajuda a estabelecer limites emocionais. A pessoa aprende a estar presente sem se envolver em tudo. Aprende a ouvir sem absorver. Aprende a responder sem se defender. Esses limites são fundamentais para sustentar a paz. A oração bíblica também ensina a escolher batalhas. Nem toda provocação exige resposta. Nem todo desconforto exige confronto. A Bíblia mostra que há tempo de falar e tempo de calar. A oração orienta essas escolhas. Quando a pessoa escolhe bem suas batalhas, preserva a paz. Outro ponto essencial é que a oração sustenta a paz ao lembrar o coração de que Deus é juiz. Quando a pessoa tenta fazer justiça com as próprias mãos, a paz se perde. Quando confia a Deus aquilo que não pode controlar, a paz retorna. A Bíblia ensina que a justiça de Deus é perfeita. A oração também sustenta a paz ao fortalecer a identidade. Ambientes difíceis tentam redefinir quem você é. Críticas, comparações e julgamentos externos pressionam o coração. A oração reafirma a identidade em Deus. Quem sabe quem é, não se perde facilmente. Outro aspecto importante é que a oração ensina a permanecer sem se contaminar. Jesus convivia com ambientes difíceis sem perder a paz. Ele não se isolava, mas também não absorvia tudo. A oração sustentava essa postura. A paz sustentada pela oração não é ausência de incômodo, mas capacidade de não ser governado por ele. A pessoa sente, percebe, discerne, mas não se deixa dominar. Isso é maturidade espiritual. A oração também sustenta a paz ao reorganizar emoções após exposições difíceis. Às vezes a pessoa sai de um ambiente pesado carregando resíduos emocionais. A oração limpa esses resíduos e restaura o equilíbrio.
Outro ponto profundo é que a oração sustenta a paz ao alinhar expectativas. A pessoa deixa de esperar que todos ajam corretamente para então ficar em paz. Ela aprende a manter a paz, mesmo quando os outros falham. A Bíblia mostra que a paz é um testemunho silencioso. Pessoas em paz em ambientes difíceis se destacam, não por palavras, mas por postura. Essa postura muitas vezes incomoda quem vive em confusão, mas protege quem permanece em Deus. A oração também sustenta a paz ao fortalecer a confiança no cuidado de Deus. A pessoa sabe que Deus vê o que acontece, mesmo quando ela não reage. Essa confiança libera o coração da necessidade de controle. Outro aspecto essencial é que a oração sustenta a paz ao ensinar a descansar após o desgaste. Ambientes difíceis cansam. A oração é o lugar de restauração. A pessoa aprende a não levar o peso do ambiente para casa. A paz sustentada pela oração não é frágil nem ingênua. Ela é firme, consciente e madura. Não ignora a realidade, mas não se submete a ela. A Bíblia ensina que Deus é Deus de paz, mesmo em meio ao caos. Quando a pessoa ora, ela se conecta com esse caráter. Essa conexão sustenta a paz onde o ambiente tenta roubá-la. Este bloco nos ensina que a oração não muda todos os ambientes, mas muda a forma como o coração atravessa esses ambientes. E isso é suficiente para preservar a paz. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa paz sustentada se torna proteção contínua, como ela impede que a inveja retorne com força, e como ela mantém o espírito firme ao longo do tempo. A inveja não costuma desaparecer definitivamente de uma vez. A Bíblia mostra que ela pode ser neutralizada, enfraquecida e afastada, mas também ensina que o coração humano precisa de vigilância constante. Por isso, a oração bíblica não atua apenas como resposta pontual a um problema, mas como manutenção espiritual contínua. Quando essa vigilância não acontece, aquilo que foi afastado pode tentar retornar de forma ainda mais sutil. A primeira forma de impedir que a inveja retorne é manter o coração alinhado com gratidão. A inveja encontra espaço quando o coração começa a focar no que falta, em vez de reconhecer o que já foi recebido. A Bíblia ensina que o contentamento é uma proteção poderosa. A oração diária que inclui gratidão fecha portas que a inveja tenta usar. Outro ponto essencial é que a oração mantém o coração consciente de sua identidade. A inveja cresce quando a pessoa perde clareza sobre quem é e começa a medir seu valor pelo que os outros têm ou aparentam ter. A oração reafirma constantemente a identidade em Deus. Essa reafirmação impede que comparações se transformem em ressentimento. A oração bíblica também impede a reinstalação da inveja ao purificar intenções. Às vezes, a inveja retorna de forma disfarçada como ambição excessiva, desejo de reconhecimento ou necessidade constante de validação. A oração revela essas intenções antes que elas se tornem confusão. Aquilo que é trazido à luz perde poder de dominar. Outro aspecto importante é que a oração ajuda a perceber os primeiros sinais de retorno da inveja. Pequenos incômodos, comparações silenciosas, desconforto ao ver o progresso do outro. Esses sinais não devem ser ignorados nem reprimidos. Devem ser levados a Deus imediatamente. A Bíblia ensina que lidar cedo evita danos maiores. A oração também fortalece a disciplina emocional. A inveja retorna quando a pessoa permite que emoções negativas se acumulem sem tratamento. A oração cria um hábito de entrega diária. Emoções são sentidas, reconhecidas e entregues, não acumuladas. E isso mantém o coração limpo. Outro ponto profundo é que a oração impede a inveja ao fortalecer o amor genuíno. A Bíblia mostra que o amor não inveja. Quando o amor é cultivado, a inveja perde espaço. A oração pede a Deus esse amor que celebra o bem do outro sem se sentir diminuído. A oração bíblica também impede a inveja ao alinhar expectativas com a vontade de Deus. Muitas vezes, a inveja retorna porque a pessoa espera coisas que Deus não prometeu naquele tempo. A oração ajusta expectativas e reduz frustrações. Outro aspecto essencial é que a oração ajuda a estabelecer limites saudáveis com aquilo que alimenta a inveja.
Exposição excessiva à vida dos outros, comparações constantes e consumo de conteúdos que despertam competição precisam ser filtrados. A oração traz discernimento para esses ajustes. A inveja também tenta retornar quando a pessoa negligencia o cuidado interior. Cansaço extremo, sobrecarga emocional e falta de descanso enfraquecem a vigilância espiritual. A oração não apenas trata a inveja, mas também chama o coração ao descanso. Um coração descansado resiste melhor às tentações internas. A oração bíblica impede a inveja ao fortalecer a confiança no tempo de Deus. Quando a pessoa confia que Deus sabe quando e como agir, a comparação perde força. A Bíblia mostra que cada um tem seu tempo determinado. A oração reforça essa verdade. Outro ponto profundo é que a oração impede a inveja ao ensinar a celebrar o progresso alheio sem sentir ameaça. Isso não acontece naturalmente. É fruto de maturidade espiritual. A oração pede a Deus essa capacidade de celebrar com sinceridade. A oração também impede a inveja ao manter o coração sensível ao Espírito de Deus. Sensibilidade espiritual ajuda a perceber quando algo começa a se desalinhar. A Bíblia ensina que o Espírito guia a verdade. Outro aspecto importante é que a oração cria constância. Não é uma oração feita uma vez que mantém o coração guardado, mas um relacionamento contínuo. A constância fortalece a vigilância sem gerar obsessão. A inveja perde espaço quando o coração aprende a descansar em Deus diariamente. A oração é esse lugar de descanso. Ali, o coração se reorganiza, se limpa e se fortalece. A Bíblia mostra que guardar o coração é responsabilidade contínua. A oração é a principal ferramenta para isso. Ela não acusa, não condena, mas protege. Este bloco nos ensina que afastar a inveja não é um evento isolado, mas um processo contínuo de alinhamento, gratidão e vigilância. A oração sustenta esse processo com leveza. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa vigilância produz maturidade espiritual, como ela fortalece a confiança em Deus ao longo do tempo, e como ela sustenta uma paz duradoura mesmo em ciclos longos. A maturidade espiritual não surge de experiências isoladas, mas de processos contínuos. A Bíblia nunca descreve maturidade como algo instantâneo ou automático. Ela apresenta maturidade como fruto de constância, aprendizado e alinhamento progressivo com Deus. A oração bíblica é um dos principais instrumentos desse processo, porque ela molda o interior de forma gradual e consistente. Muitas pessoas confundem maturidade com frieza emocional. A Bíblia não ensina isso. Maturidade não é deixar de sentir, mas aprender a lidar com o que se sente. A oração ajuda exatamente nisso. Ao orar regularmente, a pessoa aprende a reconhecer emoções sem ser dominada por elas. Isso gera equilíbrio emocional. A maturidade começa quando a pessoa para de reagir impulsivamente. Ambientes difíceis, críticas veladas e comparações constantes costumam provocar reações imediatas. A oração cria um intervalo entre estímulo e resposta. Nesse intervalo, o Espírito de Deus atua. A Bíblia mostra que o sábio é lento para responder, não porque é fraco, mas porque é discernente. Outro aspecto importante é que a oração bíblica ensina a pessoa a lidar com frustrações sem se endurecer. A falta de respostas imediatas, o silêncio de Deus e processos longos podem gerar amargura se não forem tratados. A oração transforma a frustração em aprendizado. Em vez de fechar o coração, a pessoa se aprofunda. A maturidade espiritual também envolve aprender a confiar sem precisar entender tudo. A oração ajuda nesse ponto porque ela não exige explicações completas para gerar descanso. A Bíblia mostra que andar com Deus inclui mistérios. A oração ensina a conviver com eles sem ansiedade. Outro ponto essencial é que a oração bíblica fortalece o autoconhecimento. Ao falar com Deus, a pessoa passa a perceber padrões internos, reações repetidas e áreas frágeis. Essa consciência não gera culpa, mas crescimento. A Bíblia ensina que a verdade liberta
E a oração é um espaço onde essa verdade se manifesta com graça. A maturidade emocional também se desenvolve quando a oração ensina a lidar com expectativas. Pessoas imaturas esperam que tudo aconteça rapidamente e conforme seus desejos. A oração alinha expectativas com o tempo e a vontade de Deus. Esse alinhamento reduz a ansiedade e fortalece a paciência. Outro aspecto profundo é que a oração ajuda a pessoa a assumir responsabilidade pelo próprio coração. Em vez de culpar ambientes, pessoas ou circunstâncias por tudo o que sente, ela aprende a cuidar do interior. A Bíblia ensina que cada um deve guardar o próprio coração. A oração é a ferramenta para isso. A maturidade também se manifesta na forma como a pessoa lida com críticas. A oração ajuda a filtrar o que deve ser considerado e o que deve ser descartado. Nem toda crítica é válida, nem toda opinião merece espaço. Esse filtro protege o equilíbrio emocional. Outro ponto importante é que a oração bíblica desenvolve resiliência. Resiliência espiritual não é endurecimento, mas capacidade de se recuperar sem perder a essência. A oração fortalece essa capacidade ao lembrar constantemente a fidelidade de Deus. A maturidade espiritual também se revela na forma como a pessoa lida com a inveja alheia. Em vez de reagir com defesa ou confronto, ela permanece em paz. Isso não é passividade, é confiança. A oração sustenta essa postura madura. Outro aspecto essencial é que a oração ensina a pessoa a celebrar conquistas sem arrogância e a atravessar perdas sem desespero. Esse equilíbrio é sinal claro de maturidade espiritual. A Bíblia mostra que tudo deve ser feito com humildade e confiança em Deus. A oração também ajuda a desenvolver empatia. À medida que a pessoa amadurece, ela passa a compreender que outros também lutam internamente. Isso reduz julgamentos e aumenta a compaixão. A maturidade espiritual sempre produz amor. Outro ponto profundo é que a oração bíblica ensina a pessoa a se posicionar sem agressividade. A maturidade se manifesta na firmeza tranquila. A pessoa sabe dizer não quando necessário, sabe se afastar quando preciso e sabe permanecer quando Deus orienta. A maturidade emocional também envolve aprender a descansar sem culpa. Muitas pessoas se sentem culpadas por descansar, como se estivessem falhando espiritualmente. A oração corrige essa mentalidade e ensina que o descanso também é espiritual. A Bíblia mostra que a maturidade não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. A oração sustenta essa mudança. A pessoa continua vivendo, mas com mais equilíbrio. Outro aspecto importante é que a oração bíblica fortalece a perseverança. A maturidade não se mede pela intensidade dos momentos bons, mas pela constância nos momentos difíceis. A oração sustenta essa constância. A maturidade espiritual também se manifesta na capacidade de esperar sem se desesperar. A oração transforma a espera em confiança ativa. A pessoa aprende a caminhar mesmo sem ver tudo com clareza. A Bíblia ensina que Deus completa a boa obra que começou. A oração mantém o coração alinhado a essa promessa. Este bloco nos ensina que a maturidade espiritual não é um destino final, mas um processo contínuo. A oração é o ambiente onde esse processo acontece com segurança, equilíbrio e paz. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa maturidade produz segurança espiritual duradoura, como ela sustenta a paz ao longo dos anos e como ela prepara o coração para permanecer firme, independentemente das circunstâncias. A segurança espiritual não nasce de circunstâncias favoráveis nem de ausência de desafios. A Bíblia deixa claro que a verdadeira segurança é construída sobre a confiança em Deus, não sobre controle humano. Muitas pessoas vivem inseguras espiritualmente porque tentam garantir estabilidade a partir do que veem, sentem ou conseguem prever. A oração bíblica desloca essa base instável e constrói segurança em algo sólido e eterno. A segurança espiritual começa quando a pessoa entende que Deus não muda conforme o ambiente muda. A oração reforça essa verdade diariamente. Ao orar, o coração é lembrado de que Deus é constante mesmo quando tudo ao redor oscila. Essa lembrança reduz o medo e fortalece a confiança. Outro ponto essencial é que a oração gera segurança ao alinhar o coração com a fidelidade de Deus no passado.
Muitas inseguranças surgem quando a pessoa esquece o que Deus já fez. A oração traz à memória livramentos, provisões e cuidados anteriores. Essa memória espiritual fortalece a confiança no presente. A oração bíblica também gera segurança ao fortalecer a convicção de que Deus vê tudo. A insegurança cresce quando a pessoa sente que está sozinha, desprotegida ou invisível. A Bíblia afirma que Deus vê até o que está oculto. A oração reafirma essa verdade e acalma o coração. Outro aspecto profundo é que a oração gera segurança ao retirar o peso da autodefesa. Muitas pessoas vivem inseguras porque sentem que precisam se proteger o tempo todo. A oração entrega essa função a Deus. Quando Deus se torna o protetor, o coração descansa. A segurança espiritual também cresce quando a oração ajuda a aceitar limites humanos. Com essa oração. Insegurança muitas vezes nasce da tentativa de ser suficiente em tudo. Deus. A oração ensina a dependência saudável. Reconhecer limites não enfraquece a fé, fortalece. Outro ponto importante é que a oração bíblica gera segurança ao curar feridas de rejeição. Muitas inseguranças espirituais têm raiz em experiências passadas de abandono, rejeição ou desvalorização. A oração não apaga essas experiências, mas cura seu impacto. A Bíblia mostra que Deus acolhe os rejeitados. A oração também gera segurança ao fortalecer a identidade em Deus. Quando a pessoa sabe quem é em Deus, críticas, comparações e inveja perdem força. A oração reafirma essa identidade continuamente. Outro aspecto essencial é que a oração gera segurança ao ensinar a confiar no tempo de Deus. A insegurança cresce quando a pessoa tenta acelerar processos. A oração ajusta expectativas e ensina paciência. Confiar no tempo de Deus gera estabilidade interior. A segurança espiritual também se fortalece quando a oração ensina a lidar com incertezas sem desespero. A Bíblia nunca prometeu respostas imediatas para tudo. A oração ensina a viver bem, mesmo com perguntas abertas. Outro ponto profundo é que a oração gera segurança ao reduzir a necessidade de controle. A insegurança anda de mãos dadas com o controle excessivo. A oração entrega o controle a Deus. Essa entrega não gera passividade, mas descanso. A oração bíblica também gera segurança ao fortalecer a confiança na provisão de Deus. Medos financeiros, emocionais e relacionais enfraquecem a segurança espiritual. A oração lembra o coração de que Deus cuida de todas as áreas. Outro aspecto importante é que a oração gera segurança ao estabelecer prioridades claras. A confusão surge quando tudo parece igualmente urgente. A oração ajuda a discernir o que realmente importa. Isso reduz a ansiedade e aumenta a estabilidade. A segurança espiritual também cresce quando a oração fortalece a convicção de que Deus está presente mesmo no silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência. A oração ajuda a interpretar corretamente esse silêncio, evitando insegurança. Outro ponto essencial é que a oração gera segurança ao transformar medo em confiança progressiva. A Bíblia mostra que o amor lança fora o medo. A oração aprofunda esse amor. A oração também gera segurança ao fortalecer a esperança. A esperança segura o coração no futuro. A oração mantém essa esperança viva mesmo em tempos difíceis. A segurança espiritual duradoura não elimina desafios, mas impede que eles dominem o coração. A oração sustenta essa postura firme. A Bíblia ensina que aqueles que confiam no Senhor são como um monte que não se abala. A oração constrói essa firmeza dia após dia. Este bloco nos ensina que a segurança espiritual não é resultado de controle humano, mas de confiança profunda em Deus. A oração é o ambiente onde essa confiança cresce de forma saudável. Nos próximos blocos, vamos avançar para entender como essa segurança se transforma em paz duradoura ao longo dos anos, e como ela prepara o coração para permanecer firme até o fim. A verdadeira prova da paz espiritual não acontece em momentos pontuais, mas ao longo do tempo. A Bíblia mostra que não é difícil experimentar paz em um dia bom. O desafio está em mantê-la quando os ciclos se repetem, quando as mesmas situações retornam, quando as mesmas pessoas continuam presentes e quando as respostas parecem demorar. É nesse cenário que a oração bíblica revela sua profundidade. Ciclos longos testam a fé e a paciência.
A pessoa ora hoje, descansa hoje, mas amanhã enfrenta novamente o mesmo ambiente, a mesma pressão e as mesmas tentações internas. A paz, então, parece ameaçada. A oração bíblica não promete eliminar esses ciclos imediatamente, mas ensina a atravessá-los sem se desorganizar interiormente. A paz que permanece é construída pela constância, não pela intensidade. A Bíblia nunca ensinou que viver em paz exige emoções fortes todos os dias. Ela ensina perseverança. A oração diária, mesmo simples, sustenta essa paz porque cria um hábito de alinhamento contínuo com Deus. Um dos grandes perigos dos ciclos repetitivos é o desgaste emocional acumulado. A pessoa começa a se cansar não apenas do problema, mas da repetição. A oração atua como renovação constante. Ao orar, a pessoa não está repetindo palavras vazias, mas renovando sua entrega. Essa renovação impede que o cansaço se transforme em amargura. Outro ponto essencial é que a oração sustenta a paz ao ajustar expectativas ao longo do tempo. Muitas vezes, a pessoa sofre porque espera que a situação mude rapidamente. Quando isso não acontece, a frustração ameaça a paz. A oração ensina a confiar mesmo sem mudanças imediatas. Isso não gera conformismo, mas estabilidade. A paz sustentada pela oração também depende de aprender a lidar com recaídas emocionais. Mesmo quem ora pode ter dias difíceis. A Bíblia não apresenta a caminhada espiritual como uma linha reta. A oração ajuda a pessoa a se levantar sem culpa quando sente que a paz oscilou. Outro aspecto profundo é que a oração sustenta a paz ao ensinar a viver um dia de cada vez. A ansiedade surge quando o coração tenta carregar o futuro inteiro. A oração traz o foco para o presente. A Bíblia ensina que cada dia tem sua própria medida. A oração bíblica também sustenta a paz ao fortalecer a confiança em processos invisíveis. Muitas coisas estão sendo trabalhadas por Deus sem que a pessoa perceba. A oração mantém o coração confiante mesmo quando os resultados não são visíveis. Outro ponto importante é que a oração ajuda a reinterpretar o tempo. O que parece demora pode ser preparação. O que parece repetição pode ser fortalecimento. A oração muda a leitura do processo. A paz ao longo do tempo também é sustentada quando a oração ajuda a pessoa a não se definir pela fase. Uma fase difícil não define toda a história. A oração lembra o coração disso constantemente. Outro aspecto essencial é que a oração sustenta a paz ao manter viva a esperança. Esperança não é expectativa ingênua. É confiança firme de que Deus está no controle. A oração alimenta essa esperança dia após dia. A Bíblia mostra que a paz verdadeira não elimina perguntas, mas impede que elas se tornem desespero. A oração cria espaço para perguntas sem perda de confiança. Outro ponto profundo é que a oração sustenta a paz ao fortalecer o coração para conviver com pessoas difíceis, sem absorver seu peso. Em ciclos longos, as relações desgastam. A oração limpa o interior após essas exposições. A paz que permanece também exige aprender a descansar sem abandonar a fé. A oração ensina a descansar corretamente. Descansar não é desistir, é confiar. A oração bíblica sustenta a paz ao fortalecer a memória espiritual. Lembrar do cuidado de Deus no passado fortalece a paz no presente. Outro aspecto importante é que a oração ajuda a pessoa a reconhecer pequenas vitórias ao longo do caminho. Essas pequenas vitórias alimentam a paz. A paz sustentada pela oração não é frágil. Ela pode ser desafiada, mas não facilmente quebrada. Ela cresce com o tempo. A Bíblia ensina que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Guardar implica proteção contínua. A oração ativa essa proteção diariamente. Este bloco nos ensina que a paz verdadeira não depende de ciclos curtos ou soluções rápidas. Ela é construída e sustentada pela oração constante, pela confiança progressiva e pela entrega diária. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada entendendo como essa oração se torna um estilo de vida, selando definitivamente a paz no espírito e preparando o coração para permanecer firme até o fim. A oração bíblica deixa de ser apenas um recurso momentâneo quando se transforma em estilo de vida.
Esse é um dos pontos mais profundos de toda a jornada espiritual. No início, a pessoa ora porque sente peso, confusão ou inquietação. Com o tempo, ela descobre que a oração não serve apenas para resolver crises, mas para preveni-las. A Bíblia mostra que quem vive em comunhão constante com Deus desenvolve uma estabilidade que não depende de circunstâncias favoráveis. Transformar a oração em estilo de vida não significa orar o tempo todo com palavras, mas viver com o coração constantemente alinhado. A Bíblia fala sobre orar sem cessar, e isso não se refere a uma prática mecânica, mas a uma consciência contínua da presença de Deus. Quando essa consciência se estabelece, a paz deixa de ser algo buscado e passa a ser algo vivido. A oração, como estilo de vida, sela a paz, porque cria um fluxo constante de entrega. Nada se acumula por muito tempo. Emoções, pensamentos, frustrações e tensões são rapidamente levados a Deus. Isso impede que o coração se sobrecarregue novamente. A Bíblia ensina que lançar sobre Deus aquilo que pesa é um hábito saudável. Outro ponto essencial é que a oração contínua cria sensibilidade espiritual. A pessoa passa a perceber mais rápido quando algo começa a sair do lugar. Pequenos sinais de confusão, comparação ou inquietação são identificados antes de crescerem. Essa sensibilidade não gera medo, gera ajuste. A oração como estilo de vida também fortalece a humildade. A pessoa deixa de acreditar que consegue lidar com tudo sozinha. Ela aprende a depender de Deus em cada detalhe. Essa dependência não enfraquece, fortalece. A Bíblia mostra que Deus concede graça aos humildes. Outro aspecto profundo é que a oração contínua muda a forma como a pessoa reage ao mundo. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser enfrentadas com calma. Pessoas que antes causavam desconforto deixam de ter tanto impacto. Isso acontece porque a paz interior se torna mais firme do que os estímulos externos. A oração, como estilo de vida, também fortalece a coerência interior. O que a pessoa crê começa a se alinhar com o que ela vive. Não há mais tanta distância entre fé e prática. Essa coerência gera descanso. A Bíblia ensina que o coração dividido não encontra estabilidade. Outro ponto importante é que a oração contínua desenvolve gratidão constante. A pessoa passa a perceber o cuidado de Deus nos detalhes. Essa gratidão protege o coração contra a inveja e a comparação. Quem vive agradecendo tem menos espaço para ressentimento. A oração como estilo de vida também gera disciplina espiritual saudável. Não uma disciplina pesada, mas uma constância leve. A pessoa aprende a separar tempo, atenção e espaço para Deus sem sentir obrigação. Essa leveza sustenta a paz. Outro aspecto essencial é que a oração contínua fortalece a confiança no caráter de Deus. A pessoa deixa de confiar apenas quando tudo vai bem. Ela confia mesmo quando não entende. Essa confiança profunda sela a paz no espírito. A oração como estilo de vida também prepara o coração para tempos difíceis. Quando desafios surgem, a pessoa não precisa aprender a orar em meio ao caos, porque a oração já faz parte da rotina. Isso reduz o impacto emocional das crises. Outro ponto profundo é que a oração contínua ensina a ouvir. Não apenas falar com Deus, mas perceber sua direção. Esse ouvir ajusta decisões, relacionamentos e prioridades. Decisões alinhadas geram paz. A oração como estilo de vida também fortalece a identidade espiritual. A pessoa se lembra constantemente de quem é em Deus. Isso impede que opiniões externas definam seu valor. Essa segurança interior sustenta a paz. Outro aspecto importante é que a oração contínua transforma a forma como a pessoa lida com o tempo. A pressa diminui. A ansiedade cede espaço à confiança. A Bíblia mostra que quem confia em Deus aprende a esperar. A oração como estilo de vida também cria resiliência espiritual. A pessoa aprende a se recuperar mais rápido de quedas emocionais. Ela não permanece presa ao erro, à culpa ou ao medo. A oração restaura rapidamente o equilíbrio. Outro ponto essencial é que a oração contínua ensina a viver com simplicidade espiritual. A fé deixa de ser complicada. A pessoa aprende a confiar, entregar e descansar. Essa simplicidade sela a paz.
A Bíblia mostra que a paz que vem de Deus guarda o coração e a mente. Guardar implica proteção contínua. A oração como estilo de vida ativa essa proteção diariamente. Este bloco nos ensina que a oração não é apenas uma prática, mas uma postura. Quando ela se torna estilo de vida, a paz deixa de ser algo frágil e passa a ser uma marca permanente do coração. No próximo e último bloco, vamos concluir definitivamente essa jornada com um fechamento espiritual profundo, unindo tudo o que foi aprendido e conduzindo o coração a um descanso final e completo. Chegar até aqui não é apenas concluir um conteúdo, é atravessar um processo. Ao longo desses blocos ficou claro que a oração bíblica não é uma fórmula rápida, nem uma repetição vazia de palavras. Ela é um caminho de alinhamento, cura, proteção e descanso. Agora, neste último momento, tudo o que foi construído se une em um só propósito: selar a paz no espírito e entregar definitivamente a Deus tudo aquilo que gerava confusão, peso e inquietação. A Bíblia mostra que encerramentos também são importantes espiritualmente. Há momentos em que Deus conduz seu povo a parar, olhar para trás, reconhecer o caminho percorrido e então entregar o futuro com confiança. Esse é um desses momentos. Não como um fim definitivo, mas como um ponto de descanso. Tudo o que foi falado até aqui converge para uma verdade simples e profunda. Deus não deseja que seus filhos vivam carregados, confusos ou inquietos. A paz não é um prêmio para quem nunca erra, é um presente para quem confia. A inveja, a confusão e o peso emocional não são sinais de fracasso espiritual, mas alertas de que algo precisa ser entregue. A oração bíblica final não vem para convencer Deus a fazer algo. Ela vem para alinhar o coração com aquilo que Deus já deseja fazer: guardar, proteger e restaurar. Quando o coração se alinha, a paz encontra espaço para permanecer. Antes da oração, é importante compreender algo essencial. Essa oração não funciona como um ritual isolado. Ela funciona como um selo. Um selo espiritual que confirma tudo o que foi aprendido, vivido e entregue. Ao orar, a pessoa não está começando do zero, mas consolidando um processo. A Bíblia mostra que Deus age de forma completa. Ele não trata apenas sintomas, trata raízes. Por isso, esta oração não foca em pessoas, ambientes ou situações específicas. Ela foca no coração. Onde o coração está em paz, a confusão perde espaço. Onde o coração está guardado, a inveja não prospera. Agora, a oração. Ela deve ser feita com calma, consciência e entrega. Não é necessário pressa. Cada palavra é um convite ao descanso. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e sincero. Eu reconheço que muitas vezes carreguei pesos que não eram meus, comparações que não vinham de Ti e inquietações que roubaram minha paz. Eu não quero mais viver em confusão interior. Eu escolho confiar em Ti. Pai, eu Te entrego toda inveja que tentou se aproximar do meu coração, seja vinda de fora ou gerada dentro de mim. Eu não quero comparar, competir ou me medir pela vida de ninguém. Eu aceito a história que o Senhor escreveu para mim. Eu recebo com gratidão tudo o que o Senhor já me deu. Eu Te entrego também toda a confusão que se instalou na minha mente, pensamentos repetitivos, inseguranças, medos e dúvidas que me afastaram do descanso. Eu peço que o Teu Espírito coloque ordem onde houve bagunça, clareza onde houve ruído e paz onde houve inquietação. Senhor, guarda o meu coração, guarda minha mente, guarda meu espírito, que nada que não venha de Ti permaneça em mim, que toda influência negativa perca força agora, que toda carga emocional excessiva seja retirada. Eu declaro que confio no Teu cuidado. Eu não preciso me defender o tempo todo, nem provar nada para ninguém. O Senhor é meu escudo. O Senhor é minha segurança. O Senhor é minha paz. Ensina-me a viver com discernimento, a falar quando for necessário e a silenciar quando o silêncio for proteção. Ensina-me a guardar aquilo que o Senhor está fazendo em mim. Restaura minha alegria, fortalece minha fé e sustenta minha esperança. Mesmo quando os dias forem difíceis, que meu coração permaneça firme em Ti. Eu recebo agora a Tua paz, não uma paz passageira,
mas uma paz que guarda, que permanece e que sustenta. Eu escolho descansar. Eu escolho confiar. Eu escolho caminhar contigo. Em nome do Senhor, eu encerro este momento em paz. Amém. Essa oração não termina aqui. Ela ecoa. Ela continua no dia a dia, nas escolhas, nas reações e na forma como o coração passa a lidar com a vida. O selo da paz não significa ausência de desafios, mas presença constante de Deus em meio a eles. A Bíblia ensina que quem confia no Senhor experimenta descanso mesmo em meio às tempestades. Essa confiança foi construída ao longo de todo este caminho. Agora, ela é consolidada. Este último bloco encerra não apenas um roteiro, mas um processo espiritual. Tudo o que foi entregue não precisa ser retomado. Tudo o que foi confiado não precisa ser carregado novamente. A paz que foi recebida deve ser preservada. Que este conteúdo não seja apenas ouvido, mas vivido. Que a oração não seja apenas feita, mas mantida como estilo de vida. Que a paz não seja apenas sentida agora, mas guardada todos os dias. Oração bíblica final para quem assistiu até o fim e precisa de paz, proteção e descanso no Espírito. Senhor Deus, neste momento eu oro por cada pessoa que chegou até aqui, que permaneceu ouvindo, sentindo, refletindo e carregando no coração tudo o que foi falado. Nada disso foi por acaso. Quem chegou até este momento carrega perguntas, pesos, inquietações e desejos que muitas vezes não soube como expressar. Eu te peço agora que o Senhor visite esse coração de forma pessoal, profunda e restauradora. Pai, tu conheces cada pensamento que passou pela mente dessa pessoa enquanto assistia a este vídeo. Tu conheces as lembranças que vieram, as dores que foram tocadas, os medos que se manifestaram e as lágrimas que talvez ninguém tenha visto. Nada te é oculto. Por isso, eu te peço que o teu Espírito envolva agora esse coração com cuidado, verdade e paz. Senhor, se essa pessoa chegou até aqui sentindo o peso da inveja ao redor, seja percebida ou não, eu te peço que o Senhor afaste toda influência que não vem de ti. Que todo olhar carregado, toda intenção distorcida e toda energia que trouxe confusão perca força agora. Não com confronto, não com medo, mas com a tua paz que excede todo entendimento. Pai, se houve confusão mental, pensamentos repetitivos, ansiedade constante, comparação silenciosa ou sensação de estar sempre em alerta, eu te peço que o Senhor coloque ordem agora. Organiza o interior. Acalma a mente. Silencia os ruídos. Que o coração volte a reconhecer a tua voz acima de todas as outras. Senhor, muitos que assistiram a este vídeo estão cansados. Cansados de tentar ser fortes o tempo todo. Cansados de lidar com ambientes difíceis. Cansados de carregar expectativas que não são deles. Eu te peço que o Senhor dê descanso agora. Um descanso que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está no controle. Pai, toca agora nas emoções feridas. Toca na alegria que foi sendo roubada aos poucos. Restaura o prazer de caminhar contigo. Restaura a leveza da fé. Que essa pessoa volte a sentir que confiar em ti não é um peso, mas um alívio. Senhor, fortalece a fé de quem chegou até aqui sentindo que a fé estava fraca ou cansada. Mostra que fé cansada não é fé perdida. Renova as forças. Reacende a esperança. Ensina essa pessoa a confiar mesmo quando não entende tudo. Pai, guarda o coração dessa pessoa de toda comparação. Que ela não se meça pela vida de ninguém. Que ela aceite o tempo, o processo e o caminho que o Senhor preparou para ela. Que o contentamento volte a ocupar o lugar da inquietação. Senhor, se houve culpa escondida, acusações internas, sensação de nunca ser suficiente, eu te peço que o Senhor traga libertação agora. Que essa pessoa entenda que o teu amor não depende de desempenho. Que ela não precisa provar nada para ser aceita por ti. Pai, ensina essa pessoa a viver com discernimento. A falar quando for necessário. A silenciar quando o silêncio for proteção. A se afastar quando for sabedoria. A permanecer quando for propósito. Que ela não reaja por impulso, mas se mova por direção. Senhor,
Sela agora a paz nesse espírito. Uma paz que guarda, que permanece e que não se perde facilmente. Que essa paz acompanhe essa pessoa quando o vídeo terminar, quando ela voltar à rotina, quando enfrentar ambientes difíceis e quando lidar com pessoas complicadas. Pai, eu oro para que essa pessoa não volte a carregar o que já entregou. Que ela não retome pesos antigos. Que ela não volte a alimentar pensamentos que já foram tratados. Que ela se lembre de que confiar é um ato diário. Senhor, cobre essa pessoa com tua proteção. Protege sua mente, seu coração, suas emoções e suas decisões. Que nada que não venha de ti encontre espaço para permanecer. Que a tua presença seja suficiente. Pai, eu te agradeço porque tu és um Deus que cuida, que guarda, que restaura e que sustenta. Eu agradeço porque quem confia em ti não é envergonhado. Eu agradeço porque a paz que vem de ti é real e acessível. Senhor, que essa oração não termine aqui. Que ela continue no silêncio, nas escolhas, nas atitudes e na forma como essa pessoa passa a viver. Que a paz não seja apenas sentida agora, mas cultivada diariamente. Em nome do Senhor, eu entrego cada pessoa que assistiu até o fim, confiando que o Senhor continuará a obra que começou. Amém.